Olá, pessoal! No dia 26 de fevereiro de 2021, o UOL Economia veiculou a triste notícia de que a taxa média anual de desemprego no Brasil foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte da PNAD contínua do IBGE. A taxa de 13,5% verificada em 2020 corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda iniciada em 2018, quando a taxa ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. No último trimestre de 2020, a taxa de desocupação atingiu 13,9%, depois de chegar a 14,6% no trimestre encerrado em setembro. No ano passado, houve uma piora nas condições do mercado de trabalho em decorrência da pandemia do Covid-19, disse a analista de pesquisa Adriana Benigay. Ela também disse que a necessidade de medidas de distanciamento social para o controle da propagação do vírus paralisaram temporariamente algumas atividades econômicas, o que também influenciou na decisão das pessoas de procurarem trabalho. Com o relaxamento dessas medidas ao longo do ano, um maior contingente de pessoas voltou a buscar uma ocupação, pressionando o mercado de trabalho. Segundo o IBGE, no intervalo de um ano, a população ocupada reduziu 7,3 milhões de pessoas, chegando ao menor número da série anual. Saímos da maior população ocupada da série, em 2019, com 93,4 milhões de pessoas, para 86,1 milhões em 2020. Ou seja, foi uma queda bastante acentuada e em um período muito curto, o que trouxe impactos significativos nos indicadores da pesquisa. Pela primeira vez na série anual, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país. Em 2020, o nível de ocupação foi de 49,4%, afirmou Adriana. A pesquisa também mostrou outras mudanças no mercado de trabalho na comparação de 2019 com 2020. A taxa de informalidade passou de 41,1% em 2019 para 38,7% em 2020, o equivalente a 33,3 milhões de pessoas sem carteira assinada. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi de 30,6 milhões de pessoas, menos de 2,6 milhões, ou seja, um recuo de 7,8%. Os desalentados, que são os que desistiram de procurar trabalho, somam 5,5 milhões de pessoas em 2020, uma alta de 16,1% em relação ao ano anterior. Os trabalhadores por conta própria foram 22,7 milhões, o que demonstra uma retração de 6,2% em relação a 2019. O rendimento médio observado foi de R$ 2.543, com um crescimento de 4,7% em relação a 2019. De acordo com o IBGE, o número de desalentados em 2020 foi o maior da série histórica. Com impactos econômicos da pandemia, muitas pessoas pararam de procurar trabalho por não encontrarem na localidade em que vivem ou por medo de se exporem ao vírus, disse a analista da pesquisa. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa trimestral de desemprego no Brasil foi de 13,9% no trimestre de outubro a dezembro de 2020 e atingiu 13,9 milhões de pessoas. Na comparação com o trimestre anterior, ou seja, de julho a setembro, o cenário é de queda, 14,6%. Já em comparação com o mesmo trimestre de 2019, são 2,9 pontos percentuais a mais, ou seja, 11%. No trimestre encerrado em dezembro, houve a liberação da última parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, anunciou que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago a partir de março, com 4 parcelas de R$ 250. Esta é a notícia de hoje. Fique atento para as próximas. Curtam e compartilhem com os amigos. Até mais!